Olá galera da telinha, bem-vindo a mais um vídeo do canal Simplificando o Reino. No assunto de hoje, nós vamos abordar o texto de Lucas capítulo 4, verso 1, que fala exatamente quando Jesus Cristo ele acaba de ser batizado, logo vem o Espírito Santo sobre a vida dele e ele é conduzido ao deserto. E ali ele passa por um período de provação, ele passa por um período de jejum e ele fica 40 dias sem se alimentar. Jesus fica fraco, como ele era também homem, ele fica fraco e ele fica susceptível àquela situação. Jesus já estava sem comer, Jesus já estava sem seu aporte alimentar por muito tempo. E quando isso acontece, nós vamos ver que Jesus passou a vida inteira aqui na terra, até os seus 30 anos, sem ser tentado por Satanás. A primeira coisa que nós temos que notar é que Satanás, ou o inimigo das nossas almas, ele só vai preocupar conosco, ou ele só vai conseguir influenciar a nossa vida quando nós passamos pelo primeiro princípio. E hoje nós vamos falar de 3 princípios. O primeiro princípio é que o inimigo ele só vai te tentar assim que você estiver fraco, susceptível, fraco. Preste atenção nisso. Quando nós olhamos para este ponto, quando nós chegamos a este ponto, nós temos algo muito interessante para entender. Ninguém chega no pecado de uma hora para outra. Quando você até fala uma palavra que não deveria falar, você faz assim, escapuliu. Não. Quando isso chega a acontecer, você já passou por um processo. E é sobre isso que precisa tratar para que nós possamos alcançar algo de uma mentalidade inteligente para a gente não cair nas astúcias do inimigo. E aí você fala, bispo, mas eu tenho uma grande dificuldade de sair do pecado. Paulo também ele refere a isso. Paulo fala assim, olha, o que eu gostaria de fazer não é o que eu faço. E o que eu faço não é o que eu gostaria de fazer. O primeiro passo eu gostaria que você entenda que para que você chegue a um pecado, você precisa de passar por alguns pontos. E preste atenção nisso, porque isso fará grande diferença na sua vida. O primeiro ponto é estar susceptível. Satanás tinha a vida inteira para tentar Jesus, mas ele só tentou Jesus Cristo quando Jesus estava susceptível, humanamente dizendo. Ele estava fraco. E a primeira coisa que Satanás oferece para Jesus para tentá-lo é alimento. Ele estava susceptível, ele estava fraco e Satanás chega diante de Jesus e fala com ele, olha, se você é o Filho de Deus, por que você não transforma essas pedras em pão e coma? Ao oferecer alimento, é justamente aquilo que era a necessidade de Jesus. O grande porém que nós temos que colocar na nossa mente hoje é, qual a necessidade que Satanás está vendo que estamos precisando e ele vai tentar suprir essas necessidades? O estar fraco, o estar susceptível. O Satanás ele só vai tentar uma pessoa mediante a sua fraqueza. Cuidado com as suas fraquezas. Se você está fraco, procure se fortalecer para que você não caia nas tentações de Satanás. O primeiro passo é este, estar fraco, estar susceptível. Porque quando estamos susceptíveis, nós vamos passar para o segundo passo antes de chegar ao pecado. Se estamos fracos, nós vamos passar a ser tentados. Quando estamos fracos, vulneráveis, nós começamos a ser tentados. E aí é que mora o perigo. A oração que o Senhor nos ensinou, o Pai Nosso, nos fala que o Senhor deveria nos livrar da tentação. Porque quando nós caímos na tentação, o passo para nós chegarmos ao pecado é muito curto. Então, quando nós chegamos a ser tentado, a probabilidade de cair é muito grande. Por isso, o capítulo nos fala, de Mateus capítulo 6, verso 9, para Deus não deixar nós sermos tentados. Por quê? Só seremos tentados se já estivermos fracos. De repente, você está passando por algum problema na sua família, algum problema no seu relacionamento, resolva esse tipo de problema o mais rápido possível, porque isso lhe mostra uma fraqueza. E aí você talvez vai encontrar um grande problema na frente, porque você vai ser tentado mediante aquilo que você está fraco, no relacionamento, nas suas finanças, em algumas áreas da sua vida. Então não deixe-se cair neste ponto, ou seja, você está fraco, fortaleça
fortaleça, porque se você não se fortalecer, você vai ser tentado. E ao ser tentado, o passo para que você cometa o erro, cometa o pecado é muito curto. A tentação não é pecado, você ser tentado não é o pecado. Porém, quando você é tentado, a tentação te leva ao pecado. Jesus, ele foi tentado, ele não pecou, mas ele foi tentado. E ele foi tentado justamente naquilo que ele estava fraco no momento. Ele foi tentado no seu alimento, ou seja, ele estava 40 dias sem comer e ele foi tentado. Mas mesmo assim, Satanás continua investindo em outros pontos fracos, humanamente, de Jesus. Ele começa a levar a Jesus Cristo a querer que Jesus adorasse a ele. E a gente sabe que nós podemos adorar somente a Deus. E aí ocorre um grande problema, que Satanás levou Jesus Cristo também a adorar para ganhar algo depois disso. Ainda Satanás leva Jesus no pináculo, no alto monte, e mostra para ele reinos. Porque o reino de Satanás é um reino também. E ele fala, olha Jesus, se você se prostrar, ou se você me obedecer, eu te dou reino. Quando Jesus, ele se fortalece olhando para o céu, Satanás já não tem mais vezes. Então, o que acontece a respeito disso? Quando nós nos fortalecemos, automaticamente nós passamos a não ser tentado. A tentação, ela não tem vez na nossa vida. Então fica uma dica, cuidado quando você está fraco em qualquer área da sua vida, porque você vai ser tentado naquela área. E você sendo tentado naquela área, o grande problema é que você está a um passo de pecar. Então, se você quer se livrar das questões de pecado, das tentações, esteja forte, se fortaleça na palavra de Deus, se fortaleça frequentando lugares que verdadeiramente condiz com um lugar que vai te fortalecer e você nunca vai chegar ao pecado. Você vai estar recebendo algo de Deus muito forte, ele vai te estar fortalecendo, são vitaminas do céu para você, mas é necessário que a gente esteja atento a este contexto. Não esteja fraco. E se estiver fraco, se fortaleça antes que você seja tentado, para que você não caia em tentação. É isso aí, galera da telinha. Mais um vídeo lançado, mais um vídeo para abençoar a sua vida. Cada dia mais eu estou mais feliz ainda, porque almas têm sido alcançadas através deste canal. Pessoas têm contado testemunhos, pessoas têm verdadeiramente ficado muito alegres com aquilo que está sendo colocado aqui, porque é em busca do simplificando o reino. Nós estamos simplificando a Bíblia para aqueles que não têm muito conhecimento e para você também que queira conhecer um pouquinho mais a respeito da Bíblia. Então, inscreva-se no canal, comente também os vídeos, olhe os outros vídeos que já passaram para que você tenha uma noção do que o canal tem representado sobre a sua vida e compartilhe. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus vizinhos, compartilhe com seus colegas, compartilhe com todo mundo. Que Deus em Cristo te abençoe.